Numa declaração, o ministro Fernando Haddad falou das intenções do governo de cobrar impostos sobre cachorros de estimação e também de grávidas, já que vão gerar um novo ser humano no mundo. Esse ano teremos imposto do cachorrinho de estimação. O problema é que, claro, nada disso é verdade. As falas de Haddad foram geradas por inteligência artificial, a chamada deepfake. A inteligência artificial consegue reproduzir a voz do interlocutor com muita fidelidade. Parece muito real, porque ela também sincroniza no vídeo. O caso do ministro Haddad não é o único. O deputado federal Nicolas Ferreira criou uma manifestação falsa nas redes sociais, usando a inteligência artificial como crítica ao governo Lula. Essas imagens fabricadas têm o objetivo de confundir as pessoas, embaralhando as fronteiras entre a realidade e a mentira. Desde o ano passado, 2024, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou a proibição do uso da inteligência artificial nas eleições no Brasil. Mas mesmo assim, a extrema-direita tem usado essa ferramenta como um método para endossar as fake news, criando uma realidade alternativa aos fatos. Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Itália, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática e traz discussões pertinentes sobre as notícias do nosso dia a dia. Hoje eu vou conversar com a Fernanda Rodrigues, que é coordenadora de pesquisas do IRIS, do Instituto de Referência em Internet e Sociedade. Fernanda, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Imagina, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você. Fernanda, antes de mais nada, eu acho que vale a pena a gente pegar os casos recentes, né, sobre o que está acontecendo na nossa política, no Brasil, para a gente refletir um pouco sobre esse ponto que a gente chegou em relação à inteligência artificial, que é a sua área de pesquisa, sua especialidade, e acho que você tem muito a contribuir aqui para a gente. Porque eu tenho impressão, eu ouço muitos especialistas falando sobre isso, né? De que, olha, a inteligência artificial não é uma coisa nova, ela já está aí há 70 anos. Mas a gente, nos últimos anos, teve uma avalanche, assim, a gente recebeu uma enxurrada de inteligência artificial, não deu tempo de se acostumar com essas ferramentas. Elas não foram introduzidas aos poucos nas nossas vidas, pelo menos a gente, né? Eu estou falando a gente como eu, que não estudo no meu dia a dia como você. E as pessoas comuns, assim como eu, não têm ferramentas para conseguir checar, por exemplo, se uma deepfake é verdadeira, se não for por meio de agências de checagem, do jornalismo, enfim, o jornalismo eu acho que tem um papel importante nisso também. Mas eu estou trazendo esse questionamento porque a gente teve esses vídeos manipulados recentemente, falsos, que foram muito divulgados, do ministro Fernando Haddad e também do deputado da extrema-direita, Nicolas Ferreira, que tinha basicamente como interesse mentir, divulgar mentiras sobre quais seriam os monitoramentos que já existiam da Receita Federal e uma suposta taxação do Pix, que logo se descobriu, né, que era mentira, e o governo e a imprensa têm feito um trabalho, pelo menos a imprensa séria, tem feito um trabalho para tentar desmentir tudo isso, né? Mas como é que a gente lida com essa realidade que está sendo imposta? E eu acho que nessas últimas semanas, nos últimos dias, isso tem sido muito claro de como essas tecnologias estão afetando a gente. Perfeito, Gabriela. É um questionamento super relevante, assim, né? Como você bem já trouxe, a IA, ela faz parte, na verdade, da realidade, principalmente de pesquisadores, assim, da área de computação, ainda mais, há muitos anos. Então, a gente está falando da década de 60, né? Se a gente for remontar aí aos primórdios da IA, não o que a gente tem hoje, né? Mas como um fundamento, né? De onde veio essa tecnologia que a gente trabalha atualmente. Nos últimos anos, sim, a gente teve esse super avanço.
E até hoje em dia parece até um tanto vergonhoso dizer que ou não se usa ou não se trabalha com inteligência artificial, e até mesmo empresas, né, acabam se sentindo obrigadas ali a estar incluindo uma ferramenta de inteligência artificial nos seus produtos ou nos seus serviços para não parecer obsoleta, perdão. E aí, o problema é justamente isso. Enquanto a gente teve uma comercialização, né, chegando no usuário final cada vez maior esse tipo de tecnologia, isso não acompanhou outras estratégias para as pessoas compreenderem não só o que é uma inteligência artificial, as diferentes formas, né, dessa inteligência artificial, mas principalmente os seus possíveis impactos negativos, como é o caso das deepfakes. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito acesso a como a inteligência artificial pode melhorar a produtividade, a eficiência, os resultados em diferentes áreas, mas eu sinto que ainda falta a gente ser um pouco melhor informado sobre quais são as suas potencialidades negativas, né? E aí, isso, para lidar com essa realidade, eu acho que a gente pode adotar diferentes medidas, né? Acho que é bem importante a gente pensar que não existe uma solução única para a gente lidar com um problema, como é o caso das deepfakes. E aí, só para a gente entender melhor, né? Então, no caso, essas tecnologias, né, esses conteúdos gerados por tecnologias de IA são conteúdos sintéticos, e aí pode ser tanto de imagem, vídeo, áudio, que a gente até vê ele surgindo mais num contexto humorístico alguns anos atrás, então para fazer uma brincadeira, para fazer uma piada, mas nos últimos anos realmente a gente tem visto a sua utilização para fins indevidos, inclusive levando o TSE a ter uma resolução específica para evitar o uso, né, e os impactos negativos desse tipo de conteúdo sintético nas eleições de 2022. Mas, para além disso, sabendo que as deepfakes também podem impactar a democracia ao longo de todos os anos, e não só nas eleições, eu acho que é importante a gente, né, ter em mente algumas estratégias, como, por exemplo, mais iniciativas de letramento digital e educação midiática, para as pessoas não somente aprenderem a mexer na inteligência artificial, como também para identificar conteúdo falso, como você bem disse, uma própria conscientização da população para não divulgar conteúdo que ela não tenha certeza se é verdade. Então, primeiro recorrer a essas agências de checagem ou aos jornais, né, de confiança para ver se aquela situação, aquele fato é verdadeiro ou não. E ainda pensar até mesmo numa regulação, né? Uma regulação para sistemas de inteligência artificial que seja capaz de, desde o início, lá com o desenvolvedor, prever alguma necessidade de marcas d'água para esse tipo de conteúdo e também para vedar, né, eventualmente, essa utilização para fins ilícitos. Acho que a gente tem uma crença, né, eventualmente, de que a regulação ela pode parar a inovação, mas, pelo contrário, ela pode promover uma inovação responsável e até sustentável. Em tempos, né, a gente está aqui falando em tempos que as pessoas estão utilizando cada vez mais essas plataformas, também é muito público que as Big Techs têm investido cada vez mais em inteligência artificial. Então, a gente tem o exemplo da Meta, muito recente, incluindo o próprio WhatsApp. Do nada, a gente abriu o WhatsApp e a gente tinha uma ferramenta de inteligência artificial por lá. Então, tá no nosso dia a dia. Mas também, nessa semana, a gente teve um posicionamento público do dono da Meta, o Mark Zuckerberg, deixando muito claro o seu posicionamento alinhado com o governo Donald Trump, que vai assumir nos Estados Unidos, e que é um político, talvez o grande líder mundial da extrema-direita. E aí o Zuckerberg, assim como o Elon Musk, também se aproveita muito de um monopólio econômico da plataforma, né, de plataformas que talvez sejam os maiores ganhos do capitalismo que a gente viu nos últimos tempos, né, e ameaçando até a soberania de outros países nesse sentido, quer dizer, as legislações de outros países. Aí voltou atrás um pouco, não que voltou atrás, mas teve um posicionamento um pouco mais ameno do que a princípio, dando satisfação ao governo brasileiro de que, na verdade, a princípio, as medidas vão ser adotadas somente nos Estados Unidos para depois pensar em expandir para outros países. Mas a preocupação é de que é muito claro que essas tecnologias, elas não são neutras, né? E que elas estão sendo feitas, né, por plataformas cujos donos, CEOs, enfim, pessoas que estão à frente delas, são pessoas alinhadas com o governo da extrema-direita. São plataformas que estão financiando até
A gente vai ter o Donald Trump assumindo no dia 20, 4 dias aí de um mega evento dele assumindo, e plataformas, assim, das mais diversas, das Big Techs, estão financiando esse evento. Então, eu quero te ouvir sobre a preocupação nesse sentido com essas pessoas que são bilionárias, né, que têm muito dinheiro e como é que elas podem jogar, de fato, ameaçar a soberania de países e qual é o tamanho desse poder que elas têm nas mãos. Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, assim, que é de que a gente precisa compreender que tecnologias não são neutras. É muito fácil a gente ter em mente que, por ser uma máquina que é baseada em sistemas matemáticos, algorítmicos, ela seria neutra ou seria, né, não tenderia a nenhum lado da discussão. O problema é que a questão está justamente no fato de que, até o momento, nenhuma máquina se cria sozinha, tudo depende da intervenção humana. Então, para além da somente a intervenção humana por parte dos desenvolvedores, quando a gente está falando dessas tecnologias desenvolvidas por grandes empresas, é muito esperado que essas tecnologias correspondam aos interesses econômicos, enfim, financeiros também nessas empresas. E aí, quando a gente para observar esse desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial por grandes empresas de tecnologia, muitas vezes alinhadas a determinados discursos, acho que uma das primeiras preocupações que surge é exatamente sobre não só para que fins essa tecnologia vai ser utilizada, mas também de que forma ela está sendo desenvolvida, ou seja, ela está observando parâmetros ali para manter a sua eticidade, para manter a sua responsabilidade. E aí, quando a gente fala sobre desenvolvimento, por exemplo, de IA por plataformas de rede social, né, por empresas de plataformas de rede social, como a gente vê no Twitter, atualmente X, como a gente vê no Instagram, a gente lembra também do caso recente que envolveu até mesmo a NPD, porque a Meta tinha emitido o aviso de que passaria a utilizar todo o conteúdo disponível ali no Instagram para fins de treinamento daquela tecnologia. E aí nós temos toda essa discussão se realmente as pessoas que entram ali, né, estão consentindo livremente para essa utilização quase que restrita de todo o seu conteúdo que é postado, a necessidade das pessoas poderem optar se elas querem ou não que o seu conteúdo seja utilizado para fins de treinamento de IA. Então, enfim, uma série de questões relacionadas à proteção desses dados, porque hoje, numa sociedade da informação, a gente sabe que dado é poder. E quanto mais dados essas empresas têm, mais elas utilizam para fins de desenvolvimento de inteligência artificial, é necessário que a gente tenha atenção para ver se os nossos direitos em relação aos nossos dados estão sendo garantidos e também de que forma essas tecnologias vão ser aplicadas, para quais fins e em que medidas elas podem impactar, podem apresentar riscos sistêmicos como impactos a nível de democracias, né, como você bem falou, afetando a soberania de outros países. Nossa, achei muito boa essa frase que você disse que dado é poder. Acho que eu vou ficar, sabe quando aquela frase fica, você planta uma sementinha na cabeça da pessoa, eu vou ficar pensando nela depois. Eu acho que também vale a pena, a gente tem um exemplo muito recente de judicialização dessas questões, mais especificamente sobre a inteligência artificial, sobre o que a justiça pode fazer. Quando a gente olha para o nosso país, a gente teve até rapidamente a AGU, a Advocacia Geral da União, notificando extrajudicialmente a Meta para remover um vídeo, mais especificamente do Facebook, né? Remover o vídeo do Haddad, que era um conteúdo falso, adulterado por inteligência artificial. Mas o tempo da justiça é muito diferente do tempo, primeiro, da proliferação de fake news e também da rapidez com que essas tecnologias podem ser feitas, né, e difundidas por aí. Então, qual que é o impasse? E, como você disse, não tem uma solução única. Mas, do ponto de vista da justiça, é efetivo mesmo? Porque essas empresas, elas tem muito dinheiro, então ser notificada extrajudicialmente produz algum efeito, coíbe de fato para que elas tenham alguma medida mais segura para a gente que usa essas ferramentas?
Então, essa é uma grande questão também, porque atualmente a gente está vendo exatamente a discussão em torno do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que vai falar sobre a responsabilização de provedores de serviço, como redes sociais, no caso de conteúdo publicado por terceiro. Atualmente, uma mera notificação extrajudicial não é capaz de gerar responsabilidade para a plataforma, caso ela não exclua aquele conteúdo. Hoje, as plataformas só são responsabilizadas caso elas sejam notificadas judicialmente para remover o conteúdo e deixem de cumprir essa decisão. No STF, a questão é justamente se esse artigo, né, agora mais de 10 anos depois, ele está alinhado à nossa Constituição Federal. Nós, do IRIS, nós temos um posicionamento pela constitucionalidade do artigo 19, mas entendendo que a realidade que o Marco Civil da Internet enfrentou em 2014 é significativamente diferente da realidade que a gente está enfrentando hoje, em 2025, né? Então, é sim necessária uma adaptação, é sim necessária uma atualização sobre a compreensão de como responsabilizar plataformas digitais, porque a gente viu que o poder econômico, o poder de influência delas cresceu muito ao longo desse tempo, para além somente também da quantidade de conteúdo que é postado diariamente. Então, a gente precisa sim rever, à luz da Constituição, como que a gente pode assegurar que esse tipo de conteúdo não ganhe cada vez mais espaço nas redes sociais. Mas, para além da justiça, eu acho que o trabalho do Poder Judiciário ele é muito potencializado quando a gente tem boas leis. E aí, nesse sentido, se é importante que a gente tenha uma regulação para a inteligência artificial, que, por exemplo, vai lidar com a moderação automatizada, né, que é feita pelas plataformas e redes sociais para remover conteúdo nocivo, é importante também que a gente pense e avance numa regulação das próprias redes sociais e das próprias plataformas. Lembrando que isso não se confunde com censura. Em nenhum momento o objetivo seria impedir que as plataformas realizem essa moderação ou que discursos com os quais as pessoas não concordam não possam estar ali naquele espaço. Pelo contrário, uma regulação das redes sociais ela pode justamente proteger o direito à liberdade de expressão de todas as pessoas, principalmente de grupos vulneráveis que a gente sabe que hoje sofrem muito com discurso de ódio na internet. Eu acho tão importante isso que você traz, porque a nossa discussão está tão lá atrás, a gente está aqui discutindo inteligência artificial e a gente não tem ainda uma regulamentação das plataformas, né? Sem nem entrar no mérito dessas tecnologias que são mais complexas, para ser aqui bem simplista do que a gente está falando. Agora, sobre o uso da inteligência artificial no Brasil, a gente tem informação, até do próprio Google, de que o uso de inteligência artificial no Brasil foi maior do que a média global no último ano. Então, 46% dos brasileiros utilizando a tecnologia são dados de 2024, então referentes ali a 2023 e um pouco de 2024 também. Imagino que esse dado possa até ser maior hoje em dia, né? A gente tem uso de chat GPT e outros tipos de tecnologia também. Levando em consideração tudo isso, eu também escuto muito se falar sobre o uso da inteligência artificial da perspectiva individual. Então, como que a gente utiliza essas ferramentas no nosso dia a dia? Já ouvi também, até quando a gente fala de política, e a gente está falando tanto sobre política aqui, porque essencialmente é muito político todo esse uso, mas existia um candidato, quando a gente estava agora nas eleições municipais, no ano passado, existia um candidato que queria formular uma candidatura aliada à inteligência artificial. Então, a IA seria utilizada como vereadora também, e isso até gerou uma certa questão ali com a própria Meta, enfim, foi o Pedro Marcum, né, que propôs essa candidatura híbrida com inteligência artificial para o Legislativo de São Paulo, foi um candidato de São Paulo. A gente acompanhando todas essas iniciativas, né, eu acho que talvez queria ouvir uma reflexão tua, acompanhando todos esses avanços nos últimos tempos, né? E avanços interessantes, porque a palavra avanço me remete a algo muito positivo. E também, quando a gente fala de perspectiva individual, também parece que é um pouco responsabilidade nossa, quando ela nos afeta, essa tecnologia, de uma forma que é tão
coletiva, né? Isso, hoje como a gente não tem uma regulação, essa segurança está muito a critério das próprias empresas, né, em relação ao desenvolvimento, em relação a ter avaliações de impacto algorítmico, compreender quais são os possíveis impactos adversos daquela tecnologia, para aí adotar as medidas de mitigação cabíveis para que aquele produto, né, chegue à sociedade já realmente para trazer mais benefícios e não prejuízos. Então, eu acho que em relação à segurança, a gente está dependendo muito dessa autorregulação, mas eu acho que outra estratégia é justamente essas iniciativas de letramento digital, né, como eu havia mencionado anteriormente, e de educação midiática, para a gente compreender sobre o que a gente está falando. Isso não somente para crianças e adolescentes, que a gente sabe que estão na escola, né, e podem ter essas capacitações dentro da sua rotina, mas também para pessoas mais velhas, para que as pessoas, inclusive idosos, que também muitas vezes são vulneráveis frente a essas tecnologias, possam ter noção de todo o impacto e de tudo que uma tecnologia de IA é capaz de fazer. E eu acho que, e aí a gente, no IRIS, a gente trabalha muito a favor da regulação da IA, mas, novamente, puxando para esse lado, o bom de uma regulação é a gente compreender quais áreas a inteligência artificial precisa de uma segurança ou de medidas de governança um pouco mais rígidas por causa dos seus impactos sobre a sociedade. Então, por exemplo, a gente imagina uma tecnologia que vai ser utilizada dentro de um processo eleitoral, no processo democrático, utilizando uma imagem, muito provavelmente ali, para simular um candidato político. A gente sabe que isso pode afetar estruturalmente o Estado democrático de direito. Fernanda, outra questão, acho que a gente chegando aqui ao final, que eu acho importante, na verdade vou dividir em duas perguntas aqui, tá? Porque a gente teve recentemente o governo dos Estados Unidos, o governo Biden ainda adotando regras para, segundo o Biden, né, o governo Biden, restringir a disseminação global da inteligência artificial, evitar que Rússia e China desenvolvam certas tecnologias, então quero te ouvir sobre isso, se você puder explicar um pouquinho, porque achei muito curioso à medida que o governo que vai assumir do Donald Trump está tão alinhado com o Elon Musk e com o próprio Zuckerberg também. Então, um pouco isso. E a outra pergunta que eu quero te fazer, e se você puder me responder as duas, é quais são as tecnologias de inteligência artificial que você diria que a gente tem que ficar mais atento nesse momento? Perfeito. Eu acho que assim, né, em relação à primeira pergunta, são duas perguntas assim de 1 milhão, né? Vou tentar responder da melhor forma possível. Mas em relação à primeira, esse movimento do governo Biden me remete justamente a uma carta, né, que Elon Musk e outras figuras públicas e pesquisadores assinaram alguns anos atrás, sobre a gente tentar frear ou parar, de certa forma, o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial. E aí, normalmente esses discursos carregam, de certa forma, um terrorismo em torno do fato de que a gente não sabe aonde a IA vai chegar, e talvez isso seja um fato, mas acabam jogando muito mais uma preocupação sobre um futuro até distópico e que a gente não sabe se efetivamente vai se concretizar, quase como servindo para que a gente não tenha tanta atenção sobre as tecnologias de IA que já existem e trazem aí grandes problemas já para a sociedade. Então, eu vejo sempre com um pé atrás esse tipo de iniciativa, porque a gente precisa compreender essas iniciativas sempre, né, a partir desse viés político. Então, qual é o interesse político final, qual é o interesse financeiro, ainda mais considerando uma tecnologia que tem movimentado muito dinheiro internacionalmente, muitos investimentos. Então, eu acho que a gente precisa ter atenção para isso, para que esse discurso sobre o que a IA pode vir a se tornar não acabe nos cegando, na verdade, para o que ela já tem, né, o que ela já apresenta atualmente e o que a gente pode fazer para remediar os efeitos atuais. E aí eu caso um pouco com a segunda pergunta já, para comentar sobre essas tecnologias que eu acho que a gente deve ter atenção. E aí eu vou menos nessas que estão para surgir, porque talvez esse exercício preditivo seja muito difícil, principalmente para mim. Eu sou uma pesquisadora da área das ciências sociais e humanas, então talvez uma pessoa da computação consiga fazer essa previsão melhor,
mas da perspectiva crítica, né, e de pesquisa que eu tenho atualmente, e que eu compartilho com o Iris também, é da gente se preocupar com tecnologias de vigilância que se apoiam, né, por meio da inteligência artificial, que já estão sendo utilizadas atualmente e que têm gerado uma série de problemas para grupos específicos da sociedade, em especial a população negra. Então, a gente tem, por exemplo, o caso do reconhecimento facial aqui no Brasil, tem sido muito utilizado para fins de segurança pública, mas é uma tecnologia internacionalmente reconhecida por diferentes estudos, por apresentar falhas maiores sobre o rosto de pessoas negras. E aí, quando a gente traz isso para a realidade brasileira, onde a gente tem um histórico de marginalização, criminalização, encarceramento em massa da população negra, a gente já vê, na verdade, os efeitos nocivos que esse tipo de tecnologia tem gerado. Então, a gente teve 2 casos muito noticiados no ano passado, de pessoas que foram presas em eventos grandes públicos, detidas nesses eventos públicos, mas de forma equivocada, porque teriam sido reconhecidas, né, apontadas como criminosas por um sistema de reconhecimento facial. E aí, se é difícil a gente desmentir uma fake news na internet, imagina na vida real, onde uma pessoa está sendo levada pela polícia no meio de uma multidão. Quem está assistindo essa cena muito provavelmente vai entender que essa pessoa realmente fez alguma coisa. E aí o constrangimento todo já foi gerado, aquela pessoa já ficou com medo de, quem sabe, ser levada para a cadeia e não conseguir sair de lá através de um processo tão cedo. Sem dúvida, Fernanda. Obrigado demais por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Foi um prazer te receber. Seja sempre muito bem-vinda, sempre. Imagina, eu que agradeço. Obrigada Até uma pela próxima. oportunidade. Obrigada. Querida. Até. Nesse finalzinho de programa, eu queria lembrar vocês que a gente tem, na verdade lembrar não, porque essa é novidade, eu ainda não tinha falado sobre isso, porque a gente tem a loja oficial do Sou ICL e a gente está com promoção. Então a gente tem produtos exclusivos com descontos de até 20%, que você pode acessar com desconto se você faz parte da nossa comunidade também, vale super a pena. Mas também, quem é membro do ICL tem um desconto extra, então vale a pena ressaltar isso, de 15%. E para você que não é membro também, o desconto é para todo mundo agora, então vale super a pena. O assinante do ICL aproveita a promoção com até 35% de desconto, lembrando, e todo mundo produtos exclusivos com descontos de até 20%. Aí eu tenho alguns aqui que a produção separou para mim, para poder mostrar para você que está me acompanhando em vídeo. Tem camiseta, tem um monte de coisa. Eu vou mostrar aqui essa camiseta com a frase do pastor Ed Rener-Kivitz. Essa daqui, que é vermelha, então eu achei linda e vou compartilhar aqui com vocês. Olha só, a verdadeira justiça se faz com amor. Eu amei essa, mas a gente tem várias outras aqui. Eu tô com outras camisetas também, com boné. Então, aproveita souicl.com.br para conferir quais são esses descontos todos. Tem uma que eu gosto muito, que é o bordão de Chico Pinheiro, a camiseta, graças a Deus, hoje é sexta-feira, tem várias lá. Então, vale a pena dar uma olhada, presentear quem você gosta, ou presentear você mesmo, né, gente, que é bom. Se mime. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos na sequência. Tem o Rolê ICL, lembrando, em detalhes, de segunda a sexta-feira você pode conferir nas plataformas de áudio todos os dias. Até amanhã. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder
of Marilyn Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê?